Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara debate estratégias para combater o abandono de cães e gatos nas ruas da cidade. Que a gente consiga ter cuidados e um maior aporte para que possamos ter animais melhor cuidados, melhor tratados. Prefeitura publica decreto que regulamenta a internação compulsória de pessoas em situação de rua. E a Polícia Militar ganha patrulha para atender somente casos de violência contra a mulher. Com a Patrulha Maria da Penha, Guardiões da Vida, nós vamos complementar também o trabalho da Polícia Judiciária, já que elas vão também nos auxiliar na fiscalização das medidas protetivas de urgência. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando do debate público sobre ações de prevenção e combate ao abandono de cães e gatos na cidade. Participaram das discussões representantes da Guarda Municipal, da PM, de ONGs e entidades de proteção animal e da Subsecretaria de Vigilância Sanitária. A iniciativa do debate é do vereador Dr. Marcos Paulo, presidente da Comissão Especial de Formulação de Políticas para a Saúde Animal. Como coibir o abandono e dar assistência às colônias de animais foram alguns dos assuntos abordados no debate público sobre colônias de animais, estratégias e soluções, realizado pelo vereador Dr. Marcos Paulo. O Disque Denúncia, ele tem a sua linha verde. Nos primeiros 6 meses desse ano, o número de ligações se queixando de abandono de animais, maus tratos, desmatamentos, foi quase igual ao ano passado inteiro. O debate foi dividido em 4 temas: prevenção e repressão ao abandono, controle populacional e manejo, cadastramento e assistência veterinária e incentivo à adoção. Várias instituições, ONGs e órgãos civis estiveram presentes. A mesa contou com a presença de representantes da Polícia Militar, Guarda Municipal, da coordenadora de zoonoses da Subsecretaria de Vigilância Sanitária, Patrícia Nunes, e do técnico do Centro de Controle de Zoonoses, Jorge França. O comandante do Batalhão Ambiental da Polícia Militar apresentou o trabalho realizado pela Unidade Ambiental, que atualmente possui no efetivo 330 homens para atuar em todo o estado. Esse debate ele deve ser incentivado com uma certa frequência. Não só a nível municipal como a nível estadual, é um problema que nós, no Comando de Policiamento Ambiental, temos em todo o estado do Rio de Janeiro. O importante é sempre a gente sair de um debate desse já com algumas metas, algumas possibilidades a serem cumpridas, porque senão acaba acontecendo algo que a gente tem visto com uma certa frequência, que é uma reunião para marcar nova reunião, para marcar nova reunião, e a gente precisa realmente de uma grande
participação, não só do poder público de uma forma geral, como da sociedade civil organizada também. É um problema crônico, ele não é um problema romântico apenas do destino que vai se dar a esses animais, é um problema que pode afetar questões de economia, saúde pública do município, e ações como essa são extremamente importantes. Todos os temas discutidos aqui durante o debate servirão para elaborar ações e propostas de políticas públicas para combater o abandono dos animais aqui na cidade do Rio de Janeiro. E o vereador Dr. Marcos Paulo ressaltou a importância do debate e do envolvimento de todos os setores. É muito importante que nós possamos conversar, dialogar com as várias instâncias do poder público para que nós possamos sugerir e propor políticas públicas e que eles possam ser parceiros e possam realmente fazer com que as nossas políticas de proteção animal no município realmente aconteçam e que a gente consiga ter cuidados e um maior aporte para que possamos ter animais melhor cuidados, melhor tratados e que nós, enquanto seres humanos, possamos também, né, vivermos numa situação que não haja tanto abandono, tanto maltrato e tanto sofrimento animal. E a semana na Câmara do Rio vai ser marcada por várias reuniões de comissões parlamentares de inquérito. Confira a agenda do Legislativo Carioca. Terça-feira, dia 6 de agosto, a Comissão de Transportes e Trânsito realiza audiência pública a partir das 9 da manhã no plenário. O objetivo é discutir com trabalhadores o decreto do prefeito Marcelo Crivella, que altera o decreto que regulamenta o serviço de transporte de passageiros complementar comunitário do município do Rio de Janeiro, que é popularmente conhecido como Cabritinho. No mesmo dia, vai ter reunião da CPI que investiga e apura irregularidades no contrato de concessão do município e a Lanza, responsável pela concessão da linha amarela. A sessão vai ser a partir das 2 horas da tarde, no auditório. No dia 7 de agosto, quarta-feira, a Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social promove a campanha de doação de sangue em parceria com a Hemorrio. A ação começa às 10 horas da manhã e vai até 3 da tarde no Salão Nobre. Já no dia 8, quinta-feira, a vereadora Tânia Bastos promove o encontro do grupo Mães Virtuosas. O evento começa às 9 da manhã e está previsto até às 2 horas da tarde. No mesmo dia, a CPI, com a finalidade de investigar, apurar e levantar os prejuízos monetários e sociais causados pela paralisação das obras no município, se reúne no auditório a partir de 1 da tarde. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem a finalidade de apurar as circunstâncias, os fatos e as consequências sociais, ambientais e econômicas causadas pelos temporais que atingiram a cidade do Rio de Janeiro em fevereiro de 2019, convidou o presidente da SEDAI para prestar depoimento. A sessão vai acontecer no dia 8 de agosto, à 1 da tarde, na Sala das Comissões. Também no dia 8, a CPI, que analisa contratos emergenciais assinados pela Prefeitura, se reúne a partir de 1 da tarde no Salão Nobre. Por fim, a CPI, com a finalidade de apurar as circunstâncias, os fatos e as consequências sociais, ambientais e econômicas que ocasionaram o desabamento de uma estrutura de concreto no teto do túnel Rafael Mascarenhas, vai ouvir o presidente da GeoRio e o coordenador-geral de projetos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação. A sessão vai ser às 2 horas da tarde no gabinete da primeira secretaria. Um patrulhamento para atender exclusivamente casos de violência contra a mulher. O projeto Patrulha Maria da Penha, lançado nesta segunda-feira, prevê que todo o batalhão da Polícia Militar tenha equipes voltadas para atender denúncias e chamados para esse tipo de violência. Somente este ano, 38 mulheres foram assassinadas no Rio por companheiros ou ex-parceiros. Ninguém melhor para entender a dor de uma vítima de violência doméstica do que uma mulher que já passou por isso. No caso da soldado Venerando, além de compreender, a policial militar vai dar apoio e acompanhar quem for ameaçada. Ela integra a Patrulha Maria da Penha, Guardiões da Vida, que vai ser implementada nos 92 municípios do Rio de Janeiro para coibir agressões e incentivar denúncias. Eu vivi num lar de violência doméstica, onde meu padrasto batia na minha mãe.
E quando eu cresci, me vi na mesma situação que ela. Vivi um relacionamento abusivo que durou mais ou menos uns 3 anos. O projeto foi lançado na semana em que a Lei Maria da Penha completa 13 anos, com a presença do governador Wilson Witzel. Cada batalhão vai contar com equipes formadas por 4 PMs. 120 policiais da capital e da Baixada Fluminense já foram capacitados para o atendimento. As UPPs da Rocinha, Andaraí e Barreira do Vasco, onde está lotada a Soldado Venerando, também serão contempladas já neste momento inicial. Para mim é muito honroso eu fazer parte, até porque eu entendo o lado da mulher, que é vítima. Na maioria das vezes ela acredita que o marido vai melhorar, que ele vai mudar, ou se culpa, acha que o problema está sendo ela, ou põe o problema na bebida, ele é bom pai. Ele é bom marido, o problema é só quando bebe. E, na verdade, não é esse o problema. O problema é o caráter dele, né? Ele que precisa, de fato, procurar uma ajuda. As denúncias de violência doméstica, na maioria dos casos contra mulheres, lideram as ligações do Serviço 190. A Patrulha Maria da Penha, Guardiões da Vida, não vai substituir os chamados de emergência, que continuarão sendo feitos pelo telefone da polícia. No programa, uma parceria com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os batalhões vão ser acionados para garantir o cumprimento de medidas protetivas emitidas a favor de mulheres que já sofreram agressão ou ameaças. Caso a caso, serão traçados roteiros baseados nos locais onde as vítimas costumam ser importunadas pelos criminosos. Na academia, na saída da escola dos filhos, no ambiente de trabalho, etc. É muito importante essa união, essa rede de proteção à mulher. Então, com a Patrulha Maria da Penha, Guardiões da Vida, nós vamos complementar também o trabalho da Polícia Judiciária, já que elas vão também nos auxiliar na fiscalização das medidas protetivas de urgência. Porque muitas das vezes a mulher precisa de uma ajuda imediata. Então a patrulha ela vai estar ali presente, avaliando os riscos atuais, mais iminentes, comunicando à delegacia e ao juízo do que nós devemos também fazer. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, 38 mulheres foram assassinadas só em 2019 por companheiros ou ex-parceiros. Além disso, neste mesmo período, foram registradas 162 tentativas de feminicídio no estado. A ronda policial inibe a reincidência das agressões e reduz os casos de violência em geral. Em 2015, um programa semelhante foi implantado em 3 rios, no interior do estado, e os índices de ameaças a mulheres despencou de 80% para 3%. Vamos começar pelo conceito de polícia ostensiva, né? Que cabe à polícia militar. No conceito de polícia ostensiva, a preservação da ordem pública e a prevenção do crime, ela tem que ser primária, inicial, antes que ocorra a violência. Uma vez ocorrida a violência, uma vez a vítima tenha feito essa denúncia, emite-se a medida protetiva. Por ano são 24 mil medidas protetivas emitidas para mulheres vítimas de violência. Se a polícia está ali preventivamente evitando que essa medida seja descumprida, que a mulher seja vítima, a gente consegue ter eficácia na prevenção do crime. Não adianta a justiça emitir a medida protetiva e o cônjuge, o ex-cônjuge, né, se aproximar e cometer uma violência, que é o que está acontecendo. As viaturas caracterizadas com faixa lilás e o nome do programa identificam o atendimento especializado, também exposto na braçadeira dos policiais. Os grupos serão referência para evitar ainda que as queixas iniciais sejam retiradas pelas vítimas e não venham a se transformar em tragédias familiares dias depois. E você vai ver no próximo bloco. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho é homenageado com a maior honraria do Legislativo Carioca. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. A Prefeitura do Rio publicou na edição desta segunda-feira, no Diário Oficial, o decreto que regulamenta a internação compulsória de pessoas em situação de rua. O texto orienta ações de reinserção social e recuperação de dependentes de drogas que podem ser adotadas. Os órgãos do município estão autorizados a firmar convênios com entidades públicas e privadas sem fins lucrativos para desenvolver e executar projetos para assistência aos usuários e dependentes de drogas. As internações estão classificadas em voluntárias e involuntárias.
No primeiro caso, a pessoa deverá assinar um termo de consentimento com 2 testemunhas. O término da internação poderá acontecer por determinação do médico ou por solicitação do paciente. Na involuntária, a formalização deverá ser feita pelo médico responsável, com relatório sobre o tipo de droga utilizada e o padrão de uso. Poderão ser realizadas a pedido de familiares, responsáveis ou servidores da área de saúde ou assistência social. A família do internado poderá pedir a interrupção da internação a qualquer tempo. O prazo máximo de internação é de 90 dias. A criação do Cadastro Municipal da População em Situação de Rua ficará a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com o Instituto Pereira Passos e a Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é, a partir dos perfis sociais encontrados nas abordagens da Prefeitura, adotar medidas mais adequadas de assistência para cada caso. O apoio operacional e a garantia da integridade das equipes de abordagem ficará com a Guarda Municipal. O texto determina que a abordagem deverá ser feita com cautela, sem emprego desproporcional de força e, sempre que possível, com o apoio de agente de segurança pública. Lei aprovada na Câmara do Rio garante assistência técnica gratuita para construção e reforma de habitações de baixa renda. Câmara do Rio entrega o título de cidadão honorário do município ao Ogan Bangabala. Em 5 de agosto é celebrado o Dia Nacional da Saúde. Leis aprovadas na Câmara do Rio ampliam os direitos dos cariocas na prevenção e no tratamento de doenças. E cirurgião dentista Gustavo Gafré Braz é homenageado com um conjunto de medalhas Pedro Ernesto. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da primeira região foi homenageado com a maior honraria da Câmara Municipal do Rio, o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. José da Fonseca Martins Júnior é o segundo mais antigo desembargador do tribunal. O plenário da Câmara estava repleto de servidores do Poder Judiciário. Na mesa, autoridades e amigos ressaltaram a trajetória do homenageado. Cumprimento, lógico, o homenageado, desembargador Martins, um que recebe essa justa homenagem à mais alta honraria da cidade do Rio de Janeiro. A juíza Cláudia Márcia de Carvalho Soares lembrou da dedicação do médico e ex-prefeito da cidade, Pedro Ernesto, e comparou com o trabalho que vem sendo realizado pelo desembargador José da Fonseca Martins Júnior, presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Pedro Ernesto foi um político, que foi prefeito da cidade em 2 oportunidades. Ele é médico de formação, mas com aquele sangue político na veia, foi indicado por Getúlio numa primeira gestão como interventor e numa segunda gestão ele já veio eleito por essa casa aqui. Pedro Ernesto era um visionário. Visionário porque ele fundou um partido político. Achei muito interessante isso. Ele acreditava tanto no poder de alteração do estado de coisas na cidade do Rio, que não satisfeito com o status quo, naquela época, 1930, um momento político importante para o Brasil, principalmente para a cidade do Rio, ele fundou o próprio partido e conseguiu maioria nessa casa de vereadores. Ele foi o eleito vereador mais votado na época e conseguiu, por eleição indireta, que naquela época não era eleição direta, ele conseguiu chefiar a nossa cidade. E aí, ao ler essa biografia, eu percebi quão honrosa é essa homenagem ao nosso desembargador, presidente do nosso regional, desembargador Martins, porque ele tem esse mesmo perfil. Martins também é visionário. Em pouco tempo, assim como o Ronaldo já colocou, em pouco tempo de gestão no nosso tribunal, ele já conseguiu fazer tanta coisa, porque ele tem um espírito democrático, como o Pedro Ernesto tinha. Carioca da Gema, nascido no bairro de Botafogo e rubro-negro de coração, o desembargador dedicou 41 anos de vida à Justiça do Trabalho. Recentemente assumiu a presidência do Tribunal Regional do Trabalho, onde tem se dedicado a promover ações para a melhora na qualidade de vida dos servidores da instituição. O presidente da Câmara, vereador Jorge Felipe, que presidia a solenidade, citou o cantor e compositor Nelson Cavaquinho para falar da importância de se homenagear ainda em vida importantes personalidades que se dedicaram a prestar relevantes serviços à sociedade. A letra diz assim: sei que amanhã, quando eu morrer, os amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até hão de chorar
e querer me homenagear fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim: se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. O autor da iniciativa da entrega da medalha, o atual secretário de Envelhecimento Saudável, Felipe Michel, ressaltou a importância do Tribunal Regional do Trabalho para a sociedade. Muito importante valorizarmos o judiciário, igual foi falado hoje, no momento que a gente enfrenta uma crise muito grande moral, ética, não só do nosso Estado, mas como do nosso país. É importante valorizarmos a quem faz um excelente serviço, como o desembargador Fonseca, é um doutor de 41 anos servindo a nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país. Então nós precisamos, e é uma honraria da nossa cidade, a medalha Pedro Ernesto. Então fico muito feliz de ser o autor dessa lei que concede essa medalha e valorizando cada vez mais o judiciário, principalmente aqueles que servem a nossa cidade e nosso estado. O homenageado agradeceu a honraria. Para mim é uma honra muito grande receber a maior comenda que a Câmara dos Vereadores poderia otorgar a um cidadão do Rio de Janeiro. Para mim é uma honra muito grande ter sido homenageado, mas foi o que eu procurei dizer no meu discurso. Essa homenagem é muito mais dirigida aos meus colegas do tribunal, aos funcionários que colaboram com os atos da administração, do que propriamente pelos meus méritos. Vai ser enterrado nesta terça-feira o corpo do ex-presidente do Vasco, Antônio Soares Calçada. Antônio Soares Calçada tinha 96 anos. Ele não resistiu a uma infecção abdominal. Calçada foi presidente do Vasco entre 1983 e 2000, período em que o clube conquistou títulos importantes, como a Libertadores de 1998 e os brasileiros de 89, 97 e 2000. O Vasco decretou luto oficial de 3 dias. Flamengo e Fluminense manifestaram solidariedade pelas redes sociais. Ex-jogadores do Vasco lamentaram em publicações a morte de Calçada. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.